Ontem eu recebi uma informação quentíssima que forças Delta já estão em território brasileiro com inteligência americana. Força Delta é a força especial do exército americano. E hoje esse deputado de direita, republicano, americano, vinculado ao Trump, fez essa postagem aqui, ó. É o Maduro preso, só que, ó, ele colocou a carinha do Lula no lugar do Maduro. Isso aqui não é teoria da conspiração não, tá? Essa daqui é a mesma cronologia do que aconteceu na Venezuela com o Maduro. Primeiro, o governo americano declarou as organizações criminosas da Venezuela como organizações terroristas. Depois, o governo americano começou a combater essas organizações terroristas em território venezuelano. É o que vai começar a acontecer agora aqui no Brasil. Por isso que a esquerda está esperneando pela defesa da nossa soberania, porque eles sabem que o governo americano virá em território brasileiro combater PCC e Comando Vermelho, e depois foi que o governo americano prendeu o Maduro, porque o serviço de inteligência americano concluiu que Maduro fazia parte dessas organizações ou estava dando proteção a essas organizações terroristas que o governo americano estava combatendo. A legislação americana permite que depois que o governo americano declarar uma organização criminosa estrangeira como organização terrorista, o governo americano envie tropas até esse território estrangeiro para combater in loco essas organizações terroristas. É o que vai começar a acontecer aqui no Brasil. E eu recebi informação que serviços de inteligência americanos já estão em território brasileiro. Então o governo americano vai começar a combater agora ativamente aqui em território brasileiro PCC e Comando Vermelho. E essa postagem desse deputado americano aqui deixa isso muito claro. Gente, começou. Foi por isso que o Trump declarou o PCC e Comando Vermelho organizações terroristas, para que pela lei americana ele possa vir com tropas aqui no Brasil, combater aqui dentro PCC e Comando Vermelho. E se o Lula e qualquer autoridade der proteção a essas organizações, vai terminar assim, ó, igual o Maduro. Haverá um terremoto que não deixará livre de uma responsabilidade. Esse terremoto é na área espiritual, 9.1, 9.2 na escala Richter espiritual, sobre os dois presidentes das casas, Congresso e Senado. Sobre os dois presidentes da Casa, Congresso e Senado. Eu tive sonho bem forte, bem real. Esse durou uns 30 minutos. Parece que não ia acabar, porque na hora que dava esse terremoto, 9.1, 9.2, na escala Richter espiritual, eu fiquei temoroso, porque eu sentia aquela vibração. Eu sentia aquela vibração de uma forma poderosa. E esse, até o dia 19 de setembro, meu Deus do céu. Só que, no inteirinho deste sonho, eu via algo como um pano, era um lenço de pano, bem como se fosse uma gaze, aquelas gases de curativo. E dentro daquela gaze estava escrito algo, estava escrito dentro daquela gaze, e eu consegui ler o que estava escrito. Uma grande surpresa. Aí Deus, eu digo, Deus, tu falou dessa grande surpresa há uns 15 dias atrás. Eu disse, olha, vai pegar todo mundo de surpresa. Vai pegar todo mundo de surpresa, e principalmente o território nacional brasileiro. Todas as atenções espirituais se dobram para o território nacional brasileiro. E nós viveremos a libertação do território nacional brasileiro. Sempre digo, sempre afirmo, categoricamente, não mudo, nós vivemos dias que intercedem a libertação do território nacional brasileiro. E quanto mais tentar se espernear, pior vai ficar. Só que de uma hora para outra, amigos, nós seremos pegos de surpresa. Com uma surpresa grande, e eu vou dizer qual é essa surpresa. Eu não venho dizendo hoje. Não é hoje. Eu estou baseado no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Deixa o teu like aí, pelo amor de Deus, que é a tua curtida. Pega esse teu dedo ungido e taca aí, e deixa a tua curtida com o teu like, escuta o que eu estou dizendo. E seja abençoado. Olha, não é de hoje que eu estou dizendo. Eu já venho dizendo há meses, desde janeiro de 2026. Eu venho batendo na tecla a mesma coisa.
Assim como aconteceu com a Venezuela, vai acontecer com o Brasil. Aliás, desde novembro e dezembro de 2025. Novembro, dezembro de 2025, eu fechei. Novembro, dezembro de 2025, dizendo: o que aconteceu com o Brasil, com a Venezuela, vai acontecer com o Brasil. O senhor muda? Não. Porque Deus que está me usando não muda. Deus que está me usando não muda. Deus que está me usando não muda. Então não há como mudar. Tudo que aconteceu na Venezuela vai acontecer no Brasil. Mas o que nunca existiu no território nacional brasileiro, desde o seu descobrimento até o dia 19 de setembro, vocês vão viver. Acompanhe as notícias dia 11. Todas elas. Acompanhe as notícias dia 12. Todas elas. Acompanhe essas notícias dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Acompanhe essas notícias no dia 15. Acompanhe essas notícias. É necessário que vocês acompanhem. Nunca mudei. Quando há 1 ano e 4 meses eu disse: não vejo as eleições no território nacional brasileiro. Através de dezenas de sonhos. Nunca mudei quando disse: o que acontecer com a Venezuela vai acontecer com o Brasil. Só que existe um fator surpresa que todos vocês podem dormir. Todos vocês podem dormir. E acordar com as notícias do mundo todo. Vocês irão dormir e acordar com a notícia de jornais de grandes proporções, gigantes em outros países poderosos do mundo todo, divulgando e anunciando o território nacional brasileiro. Porque essas notícias não se darão em outro país. O país que vai dar essas notícias, que vai gerar notícia para outros países do mundo todo, será o território nacional brasileiro. E há 14 dias, 15 dias atrás, eu venho falando sobre isso. Está chegando, e Deus, no sonho diz: Reginaldo, está chegando. Está chegando o momento, está chegando a hora em que o território nacional brasileiro vai virar notícia internacional. Eu vou repetir em bom tom, porque os sonhos que eu tenho são verdadeiros e eu acredito muitíssimo neles, porque Deus não erra. Vai acontecer algo em território nacional brasileiro que será notícia internacional. Foi coisas que nunca aconteceram desde o descobrimento do território nacional brasileiro. E quando eu digo isso, eu olho para vocês e digo: eu não estou supondo porque não sou homem de suposições. Eu estou afirmando porque eu sei da parte espiritual. Eu conheço muito bem a parte espiritual. Eu conheço muito bem a parte espiritual. Que Deus afasta pessoas. Você sabe por que Deus afasta a pessoa de você? Eu digo isso há décadas. Você sabe por quê? Por que Deus afasta a pessoa de você? E Deus lhe ama tanto que protege? Porque Deus viu o que você não viu e Deus ouviu o que você não ouviu. Deus viu o que você não viu e Deus ouviu o que você não ouviu. Por isso que Deus te preserva tanto. E você ainda está chorando por quê? Deus viu o que você não viu e Deus ouviu o que você não ouviu. Se não me salva, o livro de João 3,7, se não me salva a memória, o livro de João diz: olha, o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão porque fiz. O que Deus faz hoje, vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão porque Deus irá fazer. Isso é claro e simples e objetivo. Deus vê o que você não vê e Deus ouve o que você não ouve. Simplesmente por isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você em bom e alto tom. Eu só vim aqui proclamar que vocês tomem muito chá de erva doce, capim-santo, cidreira, suco de maracujá, para acalmar os nervos, porque a notícia vai ser impactante. A notícia será impactante e vai impactar o mundo todo. E essa notícia será do Brasil. Não será notícia do Vaticano, nem da Síria, nem da Líbia, não, vai ser notícia do Brasil. Houve um terremoto lá na Colômbia. Houve outro terremoto na Venezuela. Antes da Colômbia, Venezuela. Não foi isso? Mas o terremoto que vai ter no Brasil não vai derrubar prédios e casas. Vai derrubar os alicerces do território nacional brasileiro constituído nos poderes. Completamente. Completamente.
Preste bem atenção. Sempre que venho entrar na live, ela é uma live decisiva e definitiva. Os poderes judiciários, legislativo e executivo serão impactados com esse terremoto no reino espiritual que fará que não possa se ajuntar os pedaços de uma magnitude 9.1, 9.2 na escala Richter. Esse terremoto de magnitude 9.1, 9.2 na escala Richter é a justiça de Deus. Para dizer que com Deus ninguém se escarnece, ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus. E a pessoa diz assim, não vai morrer ninguém, não morre ninguém, não vai morrer ninguém. A fileira de dominó, que há mais de 2 anos e 4 meses, muito mais de 2 anos e 4 meses, eu venho dizendo, vai ter a fileira de dominó. E vai cair todo mundo junto. O Brasil vai ter que ser escrito uma nova história. Como a independência. Vai ter que escrever uma nova história de independência. Ter que se criar um novo livro de histórias para os colégios. Terá que entrar na história do território nacional brasileiro. O que vai acontecer? E eu estou orando aqui na Casa da Paz. Atrás, lá nos Estados Unidos, quando começou o avivamento, lá na Rua Azusa, depois da Rua Azusa, começou com o Pat Cummings naquelas tendas, Billy Graham nas tendas. Aqui começou igual, na tenda. Porque há 9 meses e alguns dias atrás, vocês assistiram às lives de 9 meses e alguns dias atrás, quando o Senhor disse, quando estiverem perto da libertação do território nacional brasileiro, tem uma pessoa que colocou, eu estou na Argentina. Argentina, um beijo, Argentina. Deus abençoe. As pessoas de Argentina, Estados Unidos, tem França, tem Alemanha e também tem Portugal. Deus abençoe. Uruguai e Paraguai. Deus abençoe a todos vocês. Escutem. Estados Unidos também tem muita gente assim. Olha, você vai para a Casa da Paz, Reginaldo, quando estiver perto de libertar o território nacional brasileiro. Por isso eu vim para cá, a Casa da Paz. E eu não pensava que a Casa da Paz fosse fora do meu estado, da federação da qual eu nasci. E Deus me trouxe para Santa Catarina, Joinville, Casa da Paz. E Rio Grande do Sul. Deus abençoe o Rio Grande do Sul. A Rio Grande do Sul também estava presente aqui no Rio Grande do Sul, hein? Muita gente de fora. A justiça, eu estive relutando por algum tempo já para tentar de alguma forma contar esse sonho que eu tive. E eu já tive esse sonho pela 3ª vez. Eu tive ele há uns 2 meses atrás, mais ou menos 2 meses atrás, mas eu preciso de alguma forma compartilhar isso com você, porque eu acredito que é algo muito sério no meu sonho, mas também faz parte ao que está acontecendo, né? Vocês sabem que chegou o fim de ano, nós já estamos chegando em 2026 e esse sonho que eu tive, ele falou algumas coisas e eu senti que é algo muito forte. Como eu disse para você, eu tive ele há 2 meses atrás, tive ele há uns 15 dias, 20 dias atrás e hoje de novo, o mesmo sonho. Eu achei muito estranho isso. Eu até compartilhei isso com a minha esposa, né? Porque às vezes eu tenho alguns sonhos e eu compartilho isso com a minha esposa. Mas dentro de mim eu falava assim, não achei que precisava expor isso de alguma maneira nas redes sociais, mas quando eu tive hoje pela 3ª vez esse sonho, algo dentro de mim começou a apertar, começou a me incomodar e eu sinto que de alguma forma esse sonho vai falar com você também. Bom, vocês sabem que o reino espiritual está se movimentando nesse fim de ano. O que aconteceu nesse sonho? No sonho eu via 4 crianças, 4 delas, cada criança segurando um balão diferente. Sabe esses balões de aniversário? Aqueles balões que são grandes, que tem números, parecem aqueles balões metálicos, parecido com esse. Então, o primeiro balão era o número 2. A primeira criança segurava o número 2. A segunda criança segurava um balão que tinha o número 0. A terceira criança, o outro número 2. E a quarta criança, com o quarto balão, tinha o número 6. Que somados davam o número 2026. Que aquelas crianças, elas estavam como se estivessem hipnotizadas. Eu chegava perto delas, eu gritava para elas, eu chamava elas, eu tocava nelas, sacudia elas, mas elas simplesmente não reagiam a nada, nem ligavam. Nada podia tirar ela aquelas crianças daquele transe.
Então eu achei estranho aquilo e falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu continuei ali no sonho. Eu me lembro que eu continuei seguindo aquelas crianças. E é interessante que elas entravam num galpão, gente, enorme. E esse galpão enorme parecia um hangar, sabe? Aqueles hangares cheios de aviões, parecia isso, só que meio muito estranho. E do nada tinha um balão lá. E esse balão, elas iam até ele e subiam nesse balão gigante. Era um balão muito grande, colorido, bonito, mas era muito grande. E eu achei estranho aquilo e fui junto com elas. Eu subi também nesse balão para ver o que estava acontecendo, porque no meu sonho eu tive a curiosidade de seguir elas. Algo sobrenatural começou realmente a acontecer. Eu me lembro que quando eu estava lá em cima do balão, eu tive uma visão privilegiada. E quando eu comecei a olhar dali do céu, ali da onde eu estava, eu vi 3 plantas espinhosas secas, grandes, enfiadas na bandeira do Brasil. Isso mesmo, 3 espinhos grandes, plantas espinhosas enfiadas ali na bandeira. Essas plantas espinhosas e secas, elas sufocavam a bandeira do Brasil. E a bandeira do Brasil gemia como uma mulher em dores de parto. Ela gritava, retire-se de mim, retire-se de mim. Mas gritava com era ensurdecedor o barulho que ela fazia. Eu comecei a ficar até incomodado. E de repente, do lado da bandeira, começou a nascer 3 trigos. Eu vi 3 trigos pequenos. 3 trigos pequenos que estavam bem fortes, vigorosos ali. E aqueles trigos eram pequenininhos perto daquela grande flor ali espinhosa. E eles automaticamente começaram a crescer. E quando eles começaram a crescer, eu ouvi uma voz dizendo do norte, basta. Depois eu vi uma voz vindo do sul, dizendo basta. Depois eu ouvi a voz do leste dizendo basta. E por último eu vi a voz do oeste dizendo basta. Dos 4 cantos dessa bandeira vinha essa palavra basta. E eu via isso e era como se a própria terra, não fosse planta, nada, nenhum tipo de gente. Era como se a própria terra estivesse gritando por socorro, gritando por alívio. Quando essa voz ecoava, uma das plantas espinhosas ali que estavam começou a secar, começou a ficar seca. Quanto mais as vozes gritavam, mais ela definhava, até que de repente ela caiu na terra. E quando ela cai na terra como se ela tivesse morto, um espírito maligno vinha e arrastava ela para debaixo da terra. Levava ela para debaixo da terra. E aí restavam ainda 2 plantas espinhosas, lembra? E essas plantas espinhosas, secas, elas ficavam agitadas, assim, elas ficavam desesperadas por tudo que estava acontecendo. E quando elas ficavam desesperadas por aquilo, porque tinha morrido uma planta forte, espinhosa, elas largavam a bandeira do Brasil e tentavam ir atrás daquela planta que tinha morrido. Aquela planta que tentava cavar assim para ver se achava aquela planta. E enquanto elas estavam fazendo isso, os trigos começaram a crescer. Os trigos continuavam crescendo, os trigos continuavam ganhando força. Uau! Em meio daquelas plantas, em meio daqueles espinhos, eles começavam a crescer, eles começavam a ganhar altura, sabe? As plantas secas não estavam notando. Quando as plantas espinhosas perceberam, tentavam de alguma forma ganhar os trigos, parar os trigos, mas os galhos dos trigos já estavam grande e forte. Até alguns galhos quebravam, mas quanto mais quebrava o galho, não caía aquele pó do galho, caía sementes daquele galho. E aquelas sementes que caíam assim na terra, aí já não demorava mais, caía na terra, já prosperava. E novos trigos começavam a crescer, oh Deus! Muito rápido, os trigos começavam a crescer. E aqueles trigos foram tomando os espaços, sufocando aquelas plantas espinhosas, tomando o espaço, espremendo, como se perdendo a força daquelas plantas espinhosas. Elas estavam ali ainda, mas já não tinha mais as forças que elas tinham, já não tinha mais a autoridade que elas tinham. E elas começaram a desaparecer. No meio disso tudo que estava acontecendo, um dos trigos, infelizmente, ficou fraco. Era um trigo muito grande, muito conhecido, e morreu. Quando esse trigo morreu, eu vi árvores de todos os lugares do mundo vindo, de vários lugares, e eles deixavam assim frutos perto daquele trigo. Eles colocavam um trigo, aquele trigo, ao invés dele descer para a terra, ele começou a subir, desapareceu. Aí eu ouvi uma outra voz, que essa eu posso dizer para vocês que eu tive muito medo. É uma voz que vinha das nuvens, com autoridade. Ele dizia: basta, eu vou destruir todo o espírito de Salém, ou seja, o espírito de bruxaria, e levantar os muros desse país, desse lugar de novo. Sobre essa nação eu vou levantar muros altos.
E aí ele dizia, eu vou trocar a água pro fogo. Isso eu guardei, galera. Eu vou trocar a madeira pro bronze. Eu vou trocar prata por ouro refinado. E aquela voz começava a gritar todas as horas, assim, repetindo isso, fazendo menção a isso que estava acontecendo toda hora. E eu queria compartilhar isso com vocês. E que Deus nos dê mais discernimento. Eu sei que muitos profetas estão aí. Se você tiver um discernimento espiritual para 2026, porque o ano 2026 não será mais um ano comum. É um ano onde nós sabemos que existem decisões espirituais que nós devemos tomar. Vai ser um ano de confronto espiritual, de muito confronto espiritual, mas também vai ser um ano de muita e muita transformação. E pela glória do nome de Jesus, eu creio que esse sonho que eu tive é um sonho profético. E Deus até agora não tinha deixado eu colocar na internet. Mas a partir de hoje eu quero começar a compartilhar sonhos proféticos a respeito do Brasil, a respeito da nação. É isso que eu venho aqui com humildade compartilhar com você, em nome de Jesus.